Paulo aos Romanos, ainda o capítulo 2, o versículo 17, Paulo diz aqui: se algum dos ramos, os ramos naturais da oliveira mansa, a oliveira mansa é Yehoshua Mashiach. O povo de Yehoshua Mashiach é de Israel, Jacob. Você fala Jacó, mas no hebraico é Jacob. É o povo de Yosef, você fala José. É o povo de Davi, né? O Mashiach, você fala Cristo, aí está errado. Porque Mashiach não tem nada a ver com grego. O nome dele é Yehoshua. Você fala Jesus, aí está errado. Porque Yehoshua não tem nada a ver com Jesus, da Igreja Católica. Nome católico romano, latim. Mas Paulo está dizendo aqui, e se alguns dos ramos foram cortados fora? E tu? Aí ele está apontando para mim e para você. Nós que podemos crer no Evangelho. Aqui Paulo vai chamar-nos de oliveira silvestre. Algumas versões da Bíblia falam jambuzeiro bravo, né? Porque nós não tinha nada a ver com Israel, com a nação de Israel. Nós éramos gentios. Paulo fala, filhos da ira, destinados à perdição. Porém, a história de Yosef, seus 11 irmãos com inveja, rancor, porque ele era espiritual, ele via sonhos, os sonhos dele cumpria, tinha sonhos, jogou dentro do buraco, vendeu aos ismaelitas, foi vendido como escravo no Egito, depois foi lá para uma prisão de mais de 13 anos, sendo inocente, a mulher do Potifar acusou ele de tentativa de abuso sexual e não foi, era ela que tramou tudo, mandou os empregados embora e queria cometer adultério contra o Potifar e fazer José pecar, mas José e José diz, eu não vou pecar contra o Senhor meu Deus e Jeová, mesmo estando longe da sua família, dos israelenses, né? Mesmo estando em outra terra, a terra do Egito, não vou pecar, pagou caro, né? Porém, depois veio o sonho, né? Do padeiro e do copeiro, um morre e o outro se salva, como na cruz. E Yehoshua na cruz, 2 ladrões, um se salva, o outro se perde. Eles esqueceram de José, mas depois o faraó teve aqueles sonhos de 7 vacas gordas, 7 vacas magras. Eles lembraram de José para José interpretar José, e José interpreta, e você sabe. Ele salva o Egito, não só o Egito. Aí ele vai entender. E os israelenses lá, as 70 almas que foi morar lá no Egito com Yosef, o governador do Egito, vai entender que todo aquele sofrimento de Yosef, que você chama de José, o sofrimento de Yosef era para preservar vidas, inclusive das 70 almas da família de Israel. Seu pai, Jacob, né, que achou que ele tinha morrido devido à mentira dos seus irmãos. Veja, até mentira estava envolvido no meio, mentira braba, né? Porque Jacob... que se chama de Jacó, deu uma túnica de 7 cores para José e José. Eles ficaram com tanto ciúme, né, que mataram um animal, melaram a túnica de sangue. José foi devorado e Jacó sofreu com essa dor, né? Mas Deus estava trabalhando, o Criador Jeová. Depois o próprio José falou para os seus irmãos que ele não ia fazer maldade, vingança. Ele tinha um coração bom, né? Tudo isso aí foi para nossa sobrevivência. Porém, Yosef tinha casado, a Zenat Paniá tinha casado com uma mulher egípcia das nações, né? Um tipo do que vai acontecer. É ali que vemos o arrebatamento. Yosef, casado com uma mulher gentílica, né? Ela estava no palácio quando houve a angústia dos 11 irmãos de Yosef, né? E essa angústia vai vir na grande tribulação. Ainda não veio, virá, nunca haverá dias igual àquele, nunca houve, né, quando acontecer, nem no passado, e nem haverá no futuro, né? A angústia dos filhos de Israel, né? E o Mashiach, Yehoshua, ele foi bem Yosef, quando ele vem ao mundo e sofre nas mãos dos judeus e judinhos, com mentiras, calúnias, injúrias, blasfemaram contra ele, com chicotadas, rasgaram sua pele, seus ossos, estavam expostos ali no Gólgota, né, no Calvário, né? Aí Paulo está a dizer aqui no versículo 2,
Não te vanglories contra os ramos. Eu acredito que não é para se vangloriar contra Israel. Devido à situação de Israel. Ainda hoje, embora Israel voltou em 48, 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion declarou a independência do Estado de Israel, mas antes, 27, 28, 29 de novembro de 1947, na ONU, Oswaldo Aranha do Brasil foi quem se esforçou, brasileiro, e garantiu a vitória para que o Estado de Israel voltasse a existir. Depois, em 48, teve a guerra. Depois, em 66, a Guerra dos 6 Dias. Depois, em 73, né, a Guerra do Yom Kippur. Agora estamos vendo uma guerra desde 7 de outubro. Israel nunca teve uma guerra com tão grande duração. Era guerra de 6 dias. Era guerra de 1 mês. Essa guerra já tem 7 de outubro, está indo para 2 anos. O que está acontecendo com Israel? Para Israel não ganhar em 6 dias do Líbano, da Síria, do Iraque, de Gaza, do Irã. Mesma guerra contra o Irã já vai fazer uma semana. Gente, é porque o Israel hoje, do século 21, 2025, eles têm um dia no ano lá em Tel Aviv, na capital, a qual é o dia do orgulho gay. Como é que Israel vai ganhar uma guerra? Se a capital de Israel, mesmo dentro da Jerusalém moderna, no dia do orgulho gay, eles saem lá comemorando o orgulho gay. Benjamin Netanyahu manda o exército, soldado da IDF, de defesa de Israel, defender as passeatas homossexuais e lésbicas. Você acha que o Criador Jeová vai concordar com esse pecado? Eu não posso concordar. Eu sou a favor de Israel. Porém, sou contra a homossexualidade e lesbianismo em Israel. A própria Bíblia diz que quando matarem os 2 profetas hebreus, Moshe e Eliahu, Elias e Moisés, seus corpos ficarão 3 dias e meio estendidos sobre a grande praça lá da cidade onde nosso Senhor foi crucificado. Está escrito assim. E espiritualmente, esse lugar, que é Israel, se chama Sodoma e Egito. Veja a situação de Israel. Por isso que não ganha mais uma guerra com 6 dias, gente. Não ganha mais uma guerra como da independência lá, 48, 1948 ou 73, o Yom Kippur. Yom Kippur, né? Com 1 mês. Agora as guerras arrasta. Vai, meses, anos, não acaba. Não acaba. Por quê? Por causa da retaguarda, por causa das coisas abomináveis que a nação de Israel está a fazer, sem falar que lá tem praias em Tel Aviv, mulheres peladas. Eu acho que de cada 5 judeus, 1 fuma cigarro. O câncer mata mais do que tudo. Você vai me dizer que Jeová vai concordar com cigarro, com mulher de fio dental em praia, com uso de droga em Israel? Tem tudo que tem aqui no Brasil, tem em Israel, gente. E eu acredito que o Criador vai salvar o remanescente de Israel. Nem todo Israel vai ser salvo. Embora Paulo diga lá, todo Israel vai ser salvo, mas Paulo diz assim, em Romanos 9, 27, o remanescente, Ishaiah, que se chama de Isaías, por sua vez, estou citando Romanos 9, 27, estou lendo aqui, né? Proclama a respeito de Israel, mesmo que o número dos filhos de Israel fosse como a areia do mar, o resto, o remanescente, que é os 144 mil, que será salvo. Enquanto você lê Apocalipse 7, 12 mil de cada tribo, não tem 12 mil da tribo de Efraim, nem da tribo de Dan, porque eles adoraram os 2 bezerros de ouro que o rei Jeroboão, nas divisões do rei do norte, Israel 10 tribos, o rei do sul 2 tribos, o Jeroboão colocou lá 2 bezerros de ouro, e Dan adorou, e Efraim também adorou em Betel, e o nome dessas 2 tribos foram apagados debaixo do céu. Entrou a tribo de Levi e a tribo de José, porque o Criador Jeová de nada se esquece. Não pense que você vai pecar e que o Criador Jeová, o único Deus, tem memória curta, que Deus é um velhinho gagá, caduco. Você está enganado. Não brinca com o Criador, não brinque com Deus. Paulo falou em Hebreus que Deus é um fogo consumidor, quebrantando um homem a lei de Moisés. Morria sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Quanto mais será aquele homem, mulher,
receberá o castigo do Criador se pisar o sangue da Brit Hadashah, o sangue do Mashiach da nova aliança. Por isso que Paulo fala que depois que um homem ou uma mulher, Hebreus 6, é iluminado pelo evangelho do Mashiach Yoshua. Eu não estou falando pregar Jesus Nazaré, pregar Jesus Cristo, pregar o Senhor Jesus. Quem está pregando isso aí está tudo errado, gente. Você não vai receber graça e salvação. Você está dentro da Igreja Católica Romana, porque Jesus é um nome latim romano. Mas eu estou falando depois da palavra original vir, você crê na palavra original, porque antes é tudo tempo da ignorância, está tudo errado, nas igrejas, no cristianismo. Mas agora estou a pregar a palavra verdadeira. Se você crê, experimentar o dom de Rosh HaKodesh, do Espírito Santo, as coisas preciosas do século que vem, do século vindouro, ser iluminado. Se você cair, Paulo fala que aqueles que caem depois de conhecer essa verdade, não podem ser, é impossível ser renovado para o arrependimento. Quanto a esses, crucificam o Filho de Deus, o Filho do Criador, e o expõe ao vitupério. Ou seja, depois de salvo, você deve obedecer ao Yoshua Mashiach, que disse àquela mulher que cometeu adultério e ia morrer apedrejada pela lei do profeta Moisés. Ele salva ela e diz, agora vá e não peques mais. Como também ele curou aquele doente lá no tanque de Betesda, 38 anos, vai, não peques mais para que não te suceda algo pior. A ordem do evangelho de Paulo, e ele está pregando o que Mashiach pregou. A mulher salva, né? Mulher adúltera que foi salva. E ao homem que tinha problema de próstata, estava doente lá, acamado, doente, né? Ele cura ele, diz, vai, não peques mais para que não te suceda algo pior. Vá, mulher, eu também não te condeno, mas de agora em diante não peques mais. Aí é aquilo que Paulo está dizendo em Hebreus 6. É impossível que aqueles que forem iluminados e caíram, seja outra vez renovado para o arrependimento. Você não lembra da palavra do Mashiach, Yoshua? Quem põe a mão no arado, se voltar atrás, olhar para trás, se voltar atrás, não é digno de mim, não é digno do Rei de Deus. Por isso que a palavra original está aqui no Brasil. Yoshua Mashiach, a palavra original. Esse Jesus aí, esse trocar de igreja católica para batista, batista para metodismo, metodismo para universal, universal para mundial, passaram a nossa terra. Isso aí você está brincando de religião, de igreja. Isso aí você está cegado. Nenhuma dessas igrejas vai te levar para o céu. Você morrer aí, você morre em incredulidade, homem. Você morre em incredulidade, mulher. Aí, Satanás, o Deus desse século, te cegou, homem e mulher, dentro de igreja católica, igreja protestante, igreja pentecostal, deuteropentecostal, igreja neopentecostal. Você está cego. Mas eu creio em Jesus. Você está dentro da igreja católica romana. Isso aí é um arapuco, uma armadilha. E Jean-Georges Tricino, o embaixador, fez. Lá na Alemanha, mudou a fonética da letra I para o J, que nem existe no hebraico. No alfabeto de 22 letras do hebraico. Porque é Ronan 4, 20, 22, e Yoshua diz, a salvação vem dos judeus, do povo Yehudim. A Bíblia não é propriedade do catolicismo, do Vaticano. Que autoridade tem Roma? O Vaticano, a Igreja Católica, vai pegar o nome que salva e transformar. O nome que salva é Yoshua, transformar em nome de Jesus. E agora você briga por causa do nome de Jesus, ser capaz até mesmo de matar por causa do nome de Jesus. A marca da besta! A marca da besta! Vá! Você quer ir, vá. Eu não vou impedir quem está cego de cair dentro de um buraco, não. Agora eu vou pregar a verdade. Não te vanglories contra os ramos naturais. E se te vangloriar, saiba que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Oliveira Silvestre, uma linguagem de jambuzeiro bravo. Foram cortados os judeus, os iudinhos, Israel, a nação lá, foram cortados pela incredulidade. E tu está firme pela fé. Não te ensoberbeça. Não te ensoberbeça, não se exalte. Não se exalte contra o povo judeu, contra Israel. Se Israel pecar, até o Criador Yahvé vai contra. Agora, quem amaldiçoar
Israel será amaldiçoado. Quem abençoar Israel será abençoado. Mas o Israel que Deus vai salvar é o remanescente, é os 144 mil. Eu estou pregando Bíblia pura. Não te soberbece, mas teme. Paulo está dizendo, tenha temor, tenha respeito. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, e ele veio para os seus, e é Joanã, capítulo 1, versículo 11, 12, e os seus não receberam, todos quanto receberam, deu-se-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os que crerem no seu nome, no nome do Filho de Deus, que é Yehoshua Mashiach. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, eles foram atacados de cegueira, de incredulidade, nem a ti te poupará, gentil. Brasileiro, português, americano, tem que ter cuidado. Israel, embora Israel hoje está numa situação horrível, terrível, mas entre essa população de Israel, os 10 milhões lá dentro, e os milhões de judeus fora, aí há o pequeno Israel, ao remanescente, que o Criador vai salvar. Deixa eu continuar lendo aqui o versículo 22 de Romanos. Vê então a bondade e severidade de Deus, de Jeová, a severidade para com os que caíram, e a bondade para contigo, homem, mulher das nações. Se perseverares na bondade, se perseverar na bondade. Do contrário, também tu serás cortado. Ou seja, está enxertado o jambuzeiro bravo, a oliveira silvestre, mas se vanglorie, se exalte, para você ver se o Criador não te corta. É o que Paulo está dizendo. Vamos ser humildes. Lembra que quando houve fome na Judéia, o profeta Ágabo profetizou lá no livro de Atos, aí Paulo não vai colher oferta entre as Keilah, congregações gentílicas, para levar para os irmãos da Judéia, de Israel, de Jerusalém, os pobres, por causa da fome. Paulo diz, vamos lembrar deles, porque a palavra saiu de Jerusalém, de Israel. Veja o respeito, a consideração que o apóstolo Paulo tinha pelos judeus, por Jerusalém, por Israel. Ele pediu às congregações em Tessalônica, em muitos lugares, né, em Capadócia, na Grécia, vamos ofertar, porque de onde o evangelho surgiu e saiu para as nações, lá estão morrendo de fome, passando fome. Vamos provar que amamos Israel. Capadócia, Tessalônica, Filipos, Corinto. Vamos enviar uma ajuda. Veja que Paulo considera lá o Israel, lá os irmãos que viviam lá, os irmãos judeus. Ele vai levar algo para eles, né? Uma bênção das nações, né? Uma ajuda financeira para os irmãos não morrer de fome, né? Devido à fome que profetizada pelo profeta Ágabo, né? E estava se cumprindo. Hoje vemos que a figueira brotou, né, em 47 com Oswaldo Aranha do Brasil, 48 com Davi Ben-Gurion, 14 de maio, independência do Estado de Israel. Israel hoje tem 77 anos que voltou. A figueira brotou. Mas nem todo Israel, eu volto a citar Romanos 9, 27, nem todo Israel vai ser salvo, ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, só o remanescente, só o resto será salvo. Que é os 144 mil. Veja o que Paulo ainda diz aqui, eu quero ler, para terminar. Aqui, o capítulo 2, versículo 24. E eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Eu não acredito que o judaísmo messiânico do Rabino Shapira, que prega na internet, e outros, aqui no Brasil tem Ministério Sião, em São Paulo, uma sinagoga, dizem que prega Yeshua. Eu não acredito que eles estão ligando brasileiros ou judeus no verdadeiro Mashiach, que eles não estão pregando conforme Paulo pregava. Eles até são contra Paulo, quando eles veem lá que Paulo diz lá aos Gálatas lá, né, quem se circuncidou rompeu com Mashiach, caiu da graça. Aí Paulo diz assim, até os judeus não se aproximam do Criador e Jeová através da Torá, é através da graça do Mashiach, porque a lei salva, a lei é espiritual, a lei é boa, só que a lei exigia perfeição. São 613 mandamentos. Se um homem fosse guardar os 613 mandamentos e quebrasse um,
Ele era culpado dos 603, réu de todos. O único que cumpriu os 603 mandamentos e foi uma das 7 palavras no Calvário, na cruz. Está cumprido. Cumpriu toda a lei. Foi Yehoshua Mashiach. E agora nós somos salvos. Tanto judeus como gentios, pela graça de Yehoshua Mashiach. Não pelos nossos méritos, pelo mérito dele. Porque ele é o homem perfeito. O homem que nunca pecou. O homem que conseguiu obedecer 603 mandamentos. E por quê? Porque ele é Deus. No princípio era a palavra, o verbo, a palavra estava com Deus e o verbo, a palavra era Deus. Cumpriu no nosso lugar, somos salvos pelo mérito do Mashiach, pela graça do Mashiach, que não obriga a circuncidar, nem guardar 7 festas, lua nova. Tem essas 4 coisas que eu venho pregando sempre, que saiu lá de Jerusalém, através do apóstolo Jacob, para nós obedecermos, né? Coisas que os gentios não têm obedecido. Os pastores fazem pouco caso dessas 4 coisas, né? E o evangelho de Paulo, então? Aí é que não obedece mesmo, gente. E quer ir morar no céu. Mas o céu só vai entrar quem for kadosh. Sem santificação, Hebreus 12, 14, ninguém verá o Senhor. Adonai, o Senhor nosso. Ninguém verá o Senhor. O caminho para entrar no céu não é pagar dízimos, oferta, dar dinheiro a pastores, contribuições financeiras, mas mulher, homem, caminho para entrar no céu hoje, na glória, é obedecer o evangelho do Mashiach, a revelação que ele deu a Paulo. É você, mulher, colocar o véu em público. É você, homem, hoje, usar vestido, túnica. A mulher usar túnica. É todas essas coisas que eu estou a pregar. Ser batizado em nome de Yehoshua Mashiach nas águas, para receber Rocha, Hakodesh, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. E se eles, os judeus e rudins, não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Mas eu não acredito que o judaísmo messiânico, esses rabinos estão levando as pessoas ao Mashiach, não. Eles são do judaísmo. O judaísmo tem, judaísmo, cristianismo, islamismo, eu tenho pregado. Isso aí é imagem da besta, gente. Não se engane, não. Achar que porque vai botar um quipazinho, era da Assembleia de Deus, da Universal, agora está na sinagoga com um quipazinho na cabeça, um talite, uma toalha de judeu, agora eu estou salvo. Está salvo, coisa nenhuma. Salvação é o evangelho de Paulo. E se eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de os enxertar novamente. Com efeito, se tu foste cortado da oliveira silvestre, por natureza, e contra a natureza fosse enxertado na oliveira mansa, com maior razão os ramos naturais serão enxertados na oliveira a quem pertence. Agora, isso aqui é na grande tribulação. 144 mil vão receber os 2 profetas. E hoje, um judeu, um iudinho não pode ser salvo? Pode. Não dentro de sinagoga e judaísmo. Ele tem que vir em as 14 cartas de Paulo. O puro evangelho do apóstolo Paulo. É assim que as escrituras nos dizem. Que quando terminar a graça, aí é a grande tribulação, aí é 144 mil, Apocalipse 7. Aí é o remanescente, Romanos 9, 27. Aí vai ser Ezequiel 9, 4. Antes daqueles 6 homens com armas destruidoras, destruído todos os habitantes ali em Jerusalém, foi dada a ordem ao que tinha o incensário lá, ou algo lá, tipo uma tintura foi dita, aguardem, eu vou selar, marcar na testa, aqui em Jerusalém, os que gemem e choram por causa das abominações feitas aqui em Jerusalém. Quando eu terminar de selar, aí vocês podem entrar e destruir. Começa destruindo pelo templo, o templo vai ser construído, pelos que adoram lá no templo, pelo altar. Aí sai matando, não poupa criança, nem mesmo os nenezinhos que vão estar mesmo amamentando no peito das suas mães. Não poupe as virgens, mocinhas virgens, jovens, homens e mulheres velhas e velhos. Se não tiver o selo de Deus na testa, Apocalipse 14 diz que é o nome do Cordeiro e o nome do seu pai na testa. 144 mil vão receber. Se não tiver, mate. É o que a Bíblia diz. Lê Ezequiel 9 lá. É o que o querubim é o que Ezequiel viu o querubim, é o que o querubim vai fazer, né? Então é isso, né?
É isso que eu estou a pregar nesta hora. Olha aqui, o Criador, Jeová, abençoe, né, estas palavras. Seu filho Yehoshua, Salvador, possa abençoar isso que está sendo pregado agora na hora da meia-noite.